Prezados humanos, meu nome é Ferruccio Billich. Ah, Hoje eu vou discutir algumas interações com organismos internacionais. Ah, para que vocês tenham uma noção do como é lidar com organismos internacionais, tá bem? Uma das primeiras relações que eu tive com organismos internacionais foi com o Banco Mundial, ok? Eu estava nos Estados Unidos e... Não, antes disso, talvez deva dar um pequeno preâmbulo antes. Eu estava nos Estados Unidos fazendo curso de doutorado, PhD, na Wharton School da Universidade da Pensilvânia, com bolsa do CNPq, e tinha uma certa... Eu antes era funcionário, não era funcionário, tinha bolsa de pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e quando estava lá, houve oportunidade, eu tinha um certo contato com a General Electric Space Division, que fica em Valley Forge, perto de Filadélfia, onde eu estava, e eu queria, por exemplo, fazer um estágio, trabalhar um pouquinho para ganhar algum dinheirinho, porque a bolsa de estudo que eu tinha era uma mixaria, né? Então, era difícil de viver com aquela mixaria que era a bolsa de estudo. E, além disso, houve a oportunidade de desenvolver um projeto, uma proposta, onde eu conseguia associar a Universidade da Pensilvânia, através da Wharton School, com a General Electric Space Division, num projeto que era uma proposta para pesquisar potenciais usos do satélite Landsat que ia ser lançado, certo? Existia um Earth Research Technology Satellite que tinha algumas possibilidades, mas eles queriam saber se seria interessante uma série de satélites Landsat que pesquisariam todo o potencial geológico, hídrico, piscicultura, vegetais, agricultura, toda essa parte física do planeta Terra. E então eu bolei um projeto onde se usaria as informações obtidas por Landsat para planejamento de transporte, tá certo? Que depois nós até usamos quando eu mais tarde trabalhei no GPOT, Empresa Brasileira de Planejamento de Transporte. Só que o meu diretor do INPE também ia participar, né, nessa hora, mas ele voluntariou meu trabalho de graça. Pagar para eu ir até Valley Forge, gastar quase 2 horas de viagem, ainda ter pagado meu bolso, não tem graça isso não. Então, por isso que não fui fazer
esse estágio na General Electric Space Division, apesar de ter muito bons amigos lá na divisão que tinha feito quando ainda estava lá no INPE. Ok. Passado isso, aí eu tive uma outra oportunidade. O Banco Mundial tem um programa chamado Young Professionals Program, um programa para jovens profissionais, né? Que já têm um nível de mestrado. E então, nesse programa, você entra lá e fica 2 anos perambulando pelo Banco Mundial, pelos vários departamentos, até descobrir onde que você quer trabalhar, tá certo? Então, é como se fosse um grande passeio de 2 anos, perambulando pelo Banco Mundial, sem responsabilidade nenhuma, só para ver os vários trabalhos que tem, para depois você escolher em que assunto, em que departamento que você quer trabalhar. E pagava bem, né? Aí já tinha acertado tudo com o Banco Mundial, tal, de trabalhar lá e continuar ainda com o meu doutorado, tá certo? Fazer a tese de doutorado na Universidade de Pensilvânia. Mas o Banco Mundial cismou de referências ao meu antigo empregador, o INPE. Aí o diretor lá do INPE, o Fernando Mendonça, disse, sim, o Ferruccio é um bom pesquisador, bom trabalhador, gosto muito dele e tal, honesto, trabalhador. Só que ele tem um contrato conosco e eu quero ele de volta. Aí acabou com minha chance de ficar no Banco Mundial, entende? Então, essa foi uma das oportunidades que eu tive de ser contratado pelo Banco Mundial e fui caçada porque o INPE queria eu de volta. Agora, surpreendente é que depois que eu terminei o doutorado, eu queria voltar para o INPE, aí o INPE tinha mudado tudo, não queria a gente, nosso grupo mais. Nós éramos persona não grata no INPE, porque era um grupo chamado de análise de sistemas, e destoava lá no INPE. Porque nós, de fato, nós tínhamos, era um grupo de 6 pesquisadores do INPE, que fomos mandados para fazer doutorado, em algumas áreas que não era exatamente aquilo que seria pesquisa espacial, tá certo? Seria mais voltado para gestão, gestão de ciência e tecnologia, né? Por quê? Porque o Fernando Mendonça, ele queria depois, mais tarde, criar um Ministério de Ciência e Tecnologia e queria ter a nós como mão de obra para tocar esse ministério, né? Para que soubesse o que fazer no Ministério de Ciência e Tecnologia. Acontece que mais tarde, o que aconteceu é que o INPE era subordinado ao CNPq naquele momento, que era da Presidência da República, mas o Fernando Mendonça foi promovido, inventaram um cara pomposo nele lá na CNPq, aí promoveram, tiraram ele da diretoria do INPE e promoveram para esse cargo pomposo, fantástico, disse que ia mandar no mundo, e nomearam outro diretor, e ele ficou lá uma semana nesse cargo pomposo, e aí o presidente do CNPq extinguiu esse cargo.
Aí o Fernando Mendonça ficou pendurado no pincel, né? É uma sacanagem, porque o Fernando Mendonça é uma pessoa bastante qualificada. O presidente do CNPq era um mau caráter de marca maior. Mas o Fernando Mendonça estava fazendo sombra para ele, então foi um jeito de promovê-lo para fora do sistema. E por isso que depois disso o INPE não sabia o que fazer conosco. Quando que a gente queria voltar para depois que terminar o doutorado, já que vocês têm um contrato conosco, você não quer que a gente volte? Não sabe o que, talvez. É aquela dificuldade para voltar. Por isso que todos nós fomos para outros lugares. Mas perdi a chance de estar lá no Banco Mundial por causa disso, né? Então, essa foi uma das coisas que eu perdi, estando no Banco Mundial. Eu tinha também uma outra coisa, quando eu estava no doutorado, PhD na Universidade da Pensilvânia, eu recebi uma fellowship do consórcio NASA-NSF, ou seja, National Aeronautic Space Administration, e NSF é National Science Foundation. Essa fellowship era só dada para quem quisesse fazer pesquisa de doutorado em uma das 10 melhores universidades do mundo, certo? Era uma coisa muito prestigiosa. Tanto assim que a Universidade da Pensilvânia adorou me aceitar como fellowship de lá. Mesmo que esse valor que a NASA pagava fosse menor do que o tuition que eles cobravam, né? Com a mensalidade, a anuidade que a universidade cobrava normalmente, né? Mas só porque tinha prestígio, eles aceitaram. Mas isso também me deu outro problema depois. Por causa de receber esse fellowship, eu fui obrigado a trocar de tipo de visto. Trocar o meu visto de estudante F1 por um visto J1. Agora, o visto J1 tem a seguinte prerrogativa. Você, depois que termina os estudos, o doutorado, você é obrigado a sair dos Estados Unidos, por 2 anos pelo menos. Por que isso? Porque é uma relação entre países, certo? É como se os Estados Unidos não quisesse roubar recursos humanos de outro país, tipo o Brasil, né? Por isso que ele tinha esse tipo de restrição, tá certo? Mesmo que eu não tivesse mais um emprego de volta no Brasil. Coisa muito divertida, muito divertida, muito divertida. Acontece que, depois que eu terminei o PhD, eu arrumei um emprego no Bell Lab, laboratórios da Bell. Fantástico emprego também, tá certo? De fato foi um ex-colega meu, que de doutorado, né? Marco Posner, que tinha terminado a doutorado um ano antes, e que estava entrevistando e que me aceitou para esse programa lá do Bell Lab, que pagava muito bem, né? Mais do que, inclusive, o Banco Mundial,
E a vantagem é que ficava 3 anos perambulando pelo Bell Lab, fazendo o que bem entendesse, né? Depois de 3 anos é que eu tinha que apresentar um programa de trabalho. Ah, eles achavam que alguém que terminou o doutorado vai continuar trabalhando naquilo que estava fazendo no seu doutorado e publicar e dar prestígio para o Bell Lab, né? Essa que era a ideia para ele. Outra vez, aí deu problema por causa do meu tipo de visto. Não pude aceitar esse emprego no Bell Lab justamente por causa do visto J1, né? Então, a única coisa que eu consegui fazer é trabalhar como traineeship, como se estivesse treinando, né? Como lecturer da University of Southern California, dando um curso de mestrado em Systems Management, que era um programa, em vez dos alunos irem para o campus que fica em Los Angeles, a universidade combinava com as instituições, geralmente militares, para mandar o professor dar o curso lá na instituição militar. Porque as instituições militares lá, todas elas têm instalações educacionais, né? Então, eu ia dar aula nessas instituições militares, no mestrado de Systems Management. Então, tanto assim que eu comecei a dar aula em Lower Air Force Base, que fica lá no norte do Maine. Depois eu fui para Cherry Point Naval Air Station, na Carolina do Norte, e também Camp Lejeune, que eram os Marines, na Carolina do Norte também. Depois eu fui para Fort Knox, passar na frente do depósito de dinheiro, de ouro, né? Todo santo dia. Então, em Fort Knox também fui dar um curso lá. Depois de Fort Knox, eu fui para Tyndall Air Force Base, tá certo? Na Flórida, fica ali no Panhandle da Flórida, ali perto de Panama City Beach. E também em Fort Rucker, no Alabama. Depois disso, ainda fui para Barksdale Air Force Base, em Shreveport, Louisiana. Lá, inclusive, um dos meus orientados era o maior herói americano vivo. Orientei a dissertação de mestrado dele, do Charles Yeager, camarada que primeiro rompeu a barreira do som, em 1947. Ele foi meu orientado de dissertação de mestrado. Eu orientei a dissertação de mestrado dele. Human Factors in Aeronautical Risk, alguma coisa assim. E ainda depois fui para Peace Air Force Base em New Hampshire. Tá certo? Aí depois acabou esse meu período que eu podia ficar lá como traineeship. Aí eu voltei para o Brasil. Certo? Mas então, eu tinha várias possibilidades. Eu podia ir para o ITA, que me ofereceu o emprego, mas acabei indo para o JPOT, Empresa Brasileira de Planejamento de Transporte, que me pagava um pouquinho melhor e também era na área que eu tinha feito uma tese de doutorado, tá certo? Em transporte. Depois disso, fui para a
Universidade de Brasília, fiquei lá como professor, e durante a época que eu estava na Universidade de Brasília, também estava muito chata, muito parada, aquela... Depois que a esquerda começou a tomar conta, enquanto era o capitão de mar e guerra que mandava na universidade, a coisa funcionava bem. Depois que começou o pessoal mais de esquerda a tomar conta da universidade, ela começou a cair de prestígio, de qualidade, começou a degringolar, né? Aí fomos procurar alguma coisa mais interessante para fazer. Aí falamos, bem, vamos criar uma universidade, mais interessante do que isso aqui. Então vamos criar um organismo internacional, que era uma universidade, que serviria para congregar ou congregar a América Latina, tá certo? Através do conhecimento. Essa que era a ideia. Então, nós aí criamos a Universidade Latino-Americana e do Caribe, justamente que era uma universidade só de pós-graduação. Tentamos ela de várias maneiras criar, uma através do executivo, que seria conversando com todos os embaixadores dos vários países, todos concordaram, tal, muito bem, tal. Também aqui no Brasil nós acertamos com quem era ministro das Relações Exteriores, que era um colega nosso do NME. Ele falou, tudo bem, tranquilo. Mas na hora que ele delegou isso para os funcionários mais baixos, aí a coisa começa a sabotar, né? E delegou justamente para um afeminado. Aliás, a maioria do Itamaraty, que tinha uma certa vocação lá para um organismozinho lá perdido na Costa Rica, tá certo? Então ele sabotou, apesar do ministro, que era nosso colega, disse, tudo bem, a gente apoia. Lá, o executor lá para baixo começaram a atrapalhar. Ministério da Educação, também quem estava lá mandando era um professor meu de física, como é que chama aquele físico lá relativamente famoso, esqueci o nome dele. Mas era um professor de física lá, que estava um pesquisador de física, que é da USP, que também ele disse, não, olha, não sei o que eu posso te dar, mas uma bolsa a gente arruma, tá certo? Para começar a tocar esse negócio, tá certo? Mas então ficou difícil de legalizar esse negócio aí a nível executivo. Então nós vimos a possibilidade de fazer isso através do legislativo. Então fomos lá para o Parlamento Latino-Americano, que é um prédio novo que estava lá, construído lá em São Paulo, né? E não sabia muito bem o que fazer da vida. O pessoal de lá falou, pô, até que criar uma universidade talvez seja alguma coisa que isso possa aparecer como se estivesse fazendo alguma coisa de útil, né? Tá certo? Então foi através do Palatino que nós criamos a Universidade Latino-Americana e do Caribe, a ULAC, que é uma universidade só de pós-graduação, que é uma universidade que tem a vocação de integrar a América Latina e o Caribe através do conhecimento.
certo? Então, no final, até que não é tão difícil assim criar organismo internacional, tá certo? É só saber onde que você empurra. Tenta aqui, tenta ali. Algumas vezes, nem sempre aquele que você achava que seria a maneira mais adequada de fazer é que funciona. Outras vezes, por uma outra maneira, um pouquinho mais oblíqua, seja mais fácil de criar, certo? E, bem, para criar isso, nós ainda tivemos que manipular um pouco, que a, a comissão que cuidava da educação era um outro país. O Brasil estava cuidando do que mexia com finanças, que era mais importante, mas como nos interessava, nós demos um jeito de o Brasil abandonar finanças e ficar cuidando da parte da educação, que era menos prestigioso, então todo mundo queria lá. Mas através dessa coordenação, conseguimos criar a nível de educação essa universidade e depois foi ratificada pelo total do Parlatino, tá certo? Todos os países do Parlamento Latino-Americano. Antes a gente ia só botar o nome da universidade como Universidade Latino-Americana. Aí eles falaram, pô, mas tem aqui o pessoal do Caribe que está desamparado, eles não sabem onde que eles estão, se eles estão na América do Norte, América do Sul, em que lugar que estão. Então a gente achou um lugarzinho deles aqui dentro do Palatino. Apesar de ser Palatino, Parlamento Latino-Americano, enfiaram também o pessoal do Caribe, com todas aquelas línguas lá, inglês, holandês, sei lá, que era um balaio de gato. Lá dentro do Palatino, tá certo? E foi isso que nós fizemos, todos ali dentro do Palatino. E começamos a funcionar com essa universidade. Passamos ela a funcionar no prédio do Senado brasileiro, parece que 10º andar. A gente tinha lá os escritórios dela, lá no 10º andar, aquele H que tem lá, então o prédio do Senado. A gente começou a funcionar ali e começamos a montar os cursos. O Estatuto da Universidade Latino-Americana eu criei justamente usando como base os estatutos da UNO. UNO é United Nations University. É uma universidade que tem lá em Tóquio, uma universidade normal, mas financiada pelas Nações Unidas, certo? Só que eu peguei esse estatuto, deu uma melhorada, e os estatutos da ULAC são uma versão bem mais aprimorada e é para pós-graduação, uma coisa um pouco mais sublime e de pesquisas mais avançadas, mais apropriadas, não mais uma universidadezinha fajuta qualquer, tá certo? Então, com isso, nós continuamos e fizemos, inclusive, com o apoio do Palatino, nós conseguimos também o apoio do Parlamento Europeu e fizemos convênio com várias universidades europeias. Então, fizemos convênio com a Università degli Studi di Torino, fizemos convênio com a Universidade de Sorbonne, fizemos com a Universidade de Oxford Brookes, em Oxford, e fomos assim, desenvolvendo vários convênios e fazendo cursos e pesquisas
de pós-graduação, em convênio, em parcerias e assim por diante, tá certo? Então, montamos vários cursos de mestrado e doutorado e fomos tocando isso, tá certo? Mas também, sabe como é que é? Os outros também querem se meter. Se você tem uma ideia interessante, os outros também querem se meter para tomar ideia. A Venezuela também quis, não, também nós aqui e tal. Então eles também começaram a fazer como se fosse uma subsidiária da OLAC lá na Venezuela também. Mas, com todo o fogo de palha lá na Venezuela, também não deve ter ido a lugar nenhum. E mesmo essa aqui é a OLAC, depois nós fomos, criamos isso originalmente, foi Mário Tomelin e eu, né? A gente foi ficando velho e quer delegar isso para os outros e sei lá como é que anda isso, não sei se está vivo ainda ou se já morreu. Mas também dentro dessa perspectiva, nós chegamos a também tentar ajudar os países de língua portuguesa, CPLP. Inclusive, fomos até Cabo Verde. Cabo Verde, naquele momento, não tinha universidade nenhuma, nem de graduação. Então, nós falamos, pô, vamos criar aqui em Cabo Verde. A vantagem de Cabo Verde é que ele fica no meio do caminho de todo mundo. Fica bem no meio do caminho de todos os países de língua portuguesa. Bem no meio do mar ali. Então, que seria talvez equidistante de Portugal, do Brasil, de Angola, de Guiné-Bissau, toda aquela história, Moçambique, só seria longe de Timor-Leste, mas o resto está tudo no centro geográfico dele. Mas também o pessoal de língua portuguesa, principalmente os cabo-verdianos, queriam entregar esse prato pronto para eles. Tudo. Que arrumasse dinheiro na ONU, que ah, arrumasse dinheiro para construir, para tocar, para contratar, né? E até para fazer aquele que achava, dois. Ai, inclusive, se vocês forem lá, praia, né, capital de Cabo Verde, vocês veem aquela instalação fantástica que é o parlamento lá em Cabo Verde. Aí você fala, pô, como é que pode? É que foi a China que construiu aquilo para eles. Mas é um lugar estratégico muito importante. Tem a Ilha do Sal ali, que tem que ela é relativamente plana, então tem uma pista de pouso fantástica ali. As outras ilhas não, todo montanhosa, é complicado para botar aeroporto, mas a Ilha do Sal é fantástica. Então, para ter uma base aérea ali, você domina o Atlântico todinho dali. Bem, isso é outra história. Ai, ai, continuando. Há uma outra relação que eu tive, talvez devesse fazer esse vídeo em várias etapas, né? Mas vamos correr um pouquinho aqui para ver se não fica muito longo isso. Aí, outra relação que eu tive foi com o PNUD, por causa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, certo? Então, nesse PNUD, eu desenvolvi várias pesquisas, tais como, sei lá,
valor econômico dos produtos da Amazônia, tá certo? Avaliação dos juizados de pequenas causas do TJDFT. Avaliação econômica dos projetos da ANEEL. Avaliação econômica das fontes de água do Distrito Federal, tá certo? E assim por diante. Agora, esse da ANEEL, inclusive, também, picaretas ali da ANEEL queriam se aproveitar do meu trabalho e não pagar. Grande parte do meu trabalho. Tive que apelar para a minha amiga, que é a diretora do PNUD, lá em Nova York, que eu conheci na Nova Zelândia, quando ela era primeira-ministra da Nova Zelândia, né? Então teve que botar ela para chegar e dar uma bronca no pessoal da ANEEL. Falou, pô, paga esse pessoal aí, paga esse camarada, pô. Tá querendo o quê? Ficar com os tostões da pesquisa dele? Ele gastou dinheiro e tempo para fazer pesquisa e se não quer pagar? É complicado. As coisas são complicadas. Mas mais recentemente, finalizando a historinha das relações com organismos internacionais, eu também estava interessado num cargo de coordenador de infraestrutura crítica da União Europeia, tá certo? Então, nessa situação aqui, esse organismo fica em Ispra, que fica a 30 quilômetros de Milão, e é bem seguro. E estava tudo acertado, já tinham até me dado clearance para a União Europeia, tá certo? Podia mexer até lá com terrorismo, já tinha como feito até uma série de acerto com meus conhecidos que antes eu mandava o pessoal de terrorismo para Guantánamo, a gente falando, não está funcionando não, porque inclusive o pessoal que os Estados Unidos mandou lá para Guantánamo, principalmente o pessoal do Talibã, ficaram lá 10 anos, aí depois saíram de lá, voltaram lá e chutaram os Estados Unidos do Talibã, né? Mas acontece que eu achei que seria uma outra maneira, seria usar St. Patrick Air Force Base, que está no Polo Sul, que não é tão agradável quanto Guantánamo, para mandar os terroristas fazer um estágio lá para se reeducar com trabalhos forçados. Ai, ai. E também uma outra coisa que eu estava envolvido teve um concurso para reitor da Universidade de Prizren, no Kosovo. Então eles tinham lá originalmente 21 candidatos. Desses 21, eles decidiram convidar 5 para ser entrevistados. Desses 5 que eles convidaram para ser entrevistados, 2 desistiram, porque disseram que já estavam velhos demais para ser reitor. Aí, dos 3 que sobraram, sobrou um professor albanês, uma pesquisadora americana e eu, tá certo? Aí nós fomos lá para ser entrevistado e para esse cargo de reitor
da Universidade de Prizren, no Kosovo. Inclusive, a americana me disse que ela tinha olhado o currículo lá do outro concorrente, o albanese, e falou, esse albanese, ele era um professor assistente, não sei o quê, lá na Inglaterra, mas parece que foi dispensado lá na Inglaterra, que não era suficientemente bom. Ela disse que ela fazia freelancing como pesquisadora e professora, não tinha um cargo efetivo. E naquele momento eu estava como professor catedrático da Universidade de Aveiro, lá em Portugal, né? Mas acabou que parece que não contrataram nenhum dos nós três. Parece que quem estava dando dinheiro para a criação da universidade, lá em Kosovo, era a Áustria, e tinha os avaliadores, eram todos alemães ou austríacos, e parece que ele decidiu escolher um entre eles mesmos para ser o reitor. Não durou 6 meses. Os alunos que foram aceitos para essa universidade botaram esse camarada para correr em menos de 6 meses. Ou seja, para que você gasta um dinheirão danado para, para pesquisar quem que vai ser melhor para ser reitor da universidade e depois você pega e bota lá um coleguinha no lugar e acaba não dando certo. Então é isso. Desculpe gastar tanto tempo do seu tempo, mas tem outras historinhas mais, mas já ficou longo demais esse vídeo. Agradeço a atenção de vocês. Por favor, dê o seu gostei ou não gostei. Principalmente critique à vontade, façam sugestões à vontade, compartilhe com quem vocês quiserem. E também vocês podem se inscrever no meu canal para receberem novas notícias de outros canais, de outros assuntos. Porque eu vivo falando sobre todos quanto é assunto, tá certo? Que eu acho interessante, né? Espero que vocês achem também, tá bem? Então, muito obrigado e até uma outra vez.